O testemunho desempenha um papel fundamental em nosso sistema judicial, pois trata-se de um relato ocular de quem presenciou um fato da vida e que, por isso, importará a solução do caso pelo juiz. E em tempos de naturalização das fake news, ou de outro jeito, em tempos de naturalização da mentira, podemos correr um grande risco se cedermos à tentação de mentir para o juízo para beneficiar essa ou aquela parte no processo. Ocorre que mentir em juízo, meus amigos, pode acarretar sérias consequências, tanto para a testemunha como para a parte que indicou esta testemunha. E por isso, hoje, eu estou aqui para lhe explicar quais os perigos e quais as consequências legais de se mentir em juízo. E se você gostou do tema, eu peço que você já dê um like para que você não corra o risco de esquecer ao final do vídeo, e peço também que você fique comigo logo após a vinheta. Olá a todos os meus amigos e queridos inscritos do canal. O assunto da mentira em juízo é de grande importância e todos nós, penso eu, todos nós devemos entender, independentemente de estarmos envolvidos em uma questão legal ou não, pois as consequências por mentir em juízo são seriamente danosas. Você sabia, por exemplo, que a testemunha que for pega em mentira pode ser até mesmo recolhida à prisão? E é em razão da seriedade deste tema que eu compartilharei contigo a minha opinião e também pretendo lhe cientificar das implicações do perjúrio, ou seja, quais as implicações da mentira feita em juízo e para o juiz. Por início, penso que devemos começar falando sobre a importância da verdade no sistema legal. A mentira, e para tanto é melhor dizer que a mentira pode ser definida como a falseação da realidade dos fatos de forma deliberada, de forma intencional. Ilustrativamente, a mentira pode ser comparada com uma floresta densa que impede que a luz do sol chegue em sua plenitude a todos os cantos dessa floresta. E nessa ilustração, a luz do sol é, portanto, a justiça, a verdade. A justiça, então, nesse cenário, chega somente a poucos e para poucos, porque a mentira, ou seja, a copa das árvores, impediu que todos pudessem comungar da verdade e da verdadeira justiça. E é assim, quando ajuizamos uma ação, em verdade, estamos buscando o juiz para que ele afaste a escuridão das mentiras e que leve a luz onde só havia a injustiça protegida pela escuridão das mentiras e das fake news. Ora, meus amigos, se a justiça é a conformização dos fatos com o direito, e se o fato é aquilo que acontece na vida real, e se defendemos a justiça como a forma por excelência de alcançar a vida tranquila e segura, então a verdade é o pilar sobre o qual a aplicação da justiça é constituída. Entretanto, como o juiz não presenciou a ocorrência dos fatos que lhes são apresentados pelas partes, ele deverá confiar então no relato da testemunha para que ele possa aplicar, para que ele possa distribuir a justiça. Ocorre que o perjúrio, ou seja, a mentira sob juramento, mina todo este processo
de aplicação da justiça. Por quê? Porque a mentira em juízo, pessoal, fará com que o juiz cometa uma verdadeira e grande injustiça, porque ele foi guiado pela mentira para poder não conhecer o fato verdadeiro. E nós não podemos tolerar isso. Afinal, se a mentira representa a própria injustiça, porque afinal ela é contrária à verdade dos fatos, né? Nenhum de nós podemos aceitar, então, a naturalização da mentira em qualquer ocasião da vida. Por quê? Porque a mentira é aquilo que conduz, a mentira então conduzirá a nossa sociedade para a naturalização da injustiça. E quem é que quer uma coisa dessa? Então é por essa razão, meus amigos, que, penso eu, a penalidade para quem mente em juízo é bastante severa. Vocês vejam que, de acordo com o nosso Código Penal, o mentiroso pode sofrer a penalidade de reclusão, que é imposta de 2 a 4 anos, além de ser condenado a pagar uma multa que será definida pelo juiz. Então pode ser preso e ainda pagar a multa. A título de curiosidade, você sabia que na Justiça do Trabalho a multa para quem mente pode ser fixada entre 1 a 10% do valor da causa? É importante considerar isso. A boa notícia é que podemos evitar o perjúrio e, via de consequência, as multas e a penalidade que eventualmente seria imposta se nos pegasse mentindo. Para tanto, devemos ser honestos desde o início. Essa é a primeira dica. Devemos ser honestos desde o início. Devemos buscar a orientação do advogado quando necessário e devemos também compreender as implicações legais de nossas ações, pessoal. Além disso, é fundamental lembrar que a verdade sempre prevalece a longo prazo, o que significa que, se a mentira for descoberta futuramente, o mentiroso poderá ser punido mesmo após o processo em que ele mentiu ter acabado. Demais disso, veja que ninguém pode ser condenado por não saber alguma coisa sobre os fatos. Por isso, uma das respostas possíveis é dizer ao juiz que não se sabe responder aquilo que ele está perguntando. Afinal, ninguém pode ser punido por não saber o fato, não é mesmo? Além disso, por vezes, ocorre da testemunha não entender o que o juiz está perguntando, porque em geral os juízes são pessoas muito estudiosas e que por isso acabam por ter um vocabulário muito extenso e muito rico. Meus amigos, o juiz sabe que a testemunha eventualmente não tem um domínio do vocabulário que ele, juiz, tem. E é a razão pela qual esse juiz não ficará bravo com a testemunha que não entender a sua pergunta. E dessa forma, é perfeitamente possível que a testemunha diga, sem medo de punição, tá? Que não entendeu a pergunta do juiz e que por isso, Sua Excelência deve reformular a pergunta de maneira mais simples para que essa testemunha possa, enfim, dar o seu relato sobre o fato que ela presenciou. E por oportuno, à guisa de exemplo, você sabia que a lei obriga o juiz a usar palavras de fácil compreensão e que pertencem à realidade da testemunha e das partes? Em última análise, após tudo isso dito, você já deve ter percebido que é a verdade o valor fundamental de nosso sistema legal e também para as nossas vidas. Você também deve ter percebido que a justiça não pode existir no mundo das mentiras. Portanto, e é por essa razão, pura e simples, que as testemunhas têm o dever de prestar depoimentos verdadeiros e precisos, e qualquer tentativa de mentira em juízo, pessoal, lhe implicará sérias consequências legais. Por isso, aconselhamos, não minta jamais, que se puder, evite andar e a dar palco para mentirosos,
pois essa gente comunga do mal e do prazer da injustiça que é causado pelas mentiras. Por fim, eu convido vocês a ler o artigo que inspirou este vídeo. Convido vocês também para obter informações mais precisas e aprofundadas sobre esse assunto nesse artigo. Abraços e até a próxima.